em algum lugar do meu querido Nordeste. Fim de tarde. Depois de passar o dia na cidade, cuidando de assuntos pessoais, um conhecido fazendeiro resolveu pegar o caminho de volta para casa. Agarrou sua mochila e deu início à longa e solitária caminhada. Só ele e Deus. Sua fazendinha ficava a 5 quilômetros de distância. E se não houvesse tropeços, por volta das 8, já deveria estar em casa deliciando um saboroso jantar que sua esposa preparava. E caminhou. O entardecer estava nublado e a temperatura fresca, o que propiciava um retorno mais suave e, com certeza, menos suado. E caminhava. Ao anoitecer, as nuvens desapareceram, dando lugar a um luar iluminante e maravilhoso que somente existe no sertão. Tudo era silêncio e paz. Tudo parecia dormir. O único barulho que eu via era das suas próprias passadas no barro seco da estrada. Como sempre, o fazendeiro caminhava assobiando uma música atrás da outra. Segundo ele, o assobio ajudava a encurtar a distância, diminuir a solitude do caminho e, acima de tudo, espantar os males. E assobiava. E num certo pedaço da estrada se espantou. Parado de supetão e com os olhos arregalados, ouvia que alguém assobiava a mesma música lá de dentro do mato. Por alguns segundos, não sabia o que pensar. Não podia acreditar que alguém pudesse estar por aquelas bandas, no meio do nada e no escuro. Assobiou um curto assobio e esperou. Nada. Nenhuma resposta. Assobiou mais uma vez a mesma música que assobiava antes e, para surpresa e espanto, a mesma nota foi repetida e assobiada da escuridão. O fazendeiro não podia acreditar. Quem poderia ser? Tomado por uma dose de coragem, gritou por aquele assobiador, mas ele não respondeu. Perguntou quem assobiava e outra vez nada. Só silêncio. Pensando estar imaginando coisas, voltou a assobiar uma outra música e outra vez a nota foi repetida como um eco. Fosse quem fosse, não era imaginação. Era real. E, começando a ficar nervoso com aquela brincadeira de mau gosto, gritou que o assobiador saísse do mato e viesse para a estrada. E ficou esperando. Mas ninguém apareceu. Sem saber o que fazer, o fazendeiro começou a caminhar em silêncio, tratando de sair daquele lugar o mais rápido possível. E naquele mesmo instante, o estranho assobio começou a assobiar a mesma música, ainda mais alto e mais forte. Arrepiado, amedrontado, sem entender o que passava, o pobre fazendeiro rezava em voz baixa, pedindo proteção a todos os santos. Mas o assobiador não parava. E, como não aceitando o silêncio do fazendeiro, assobiava insistindo, assustando e, por que não dizer, convidando. O pobre fazendeiro caminhava cada vez mais rápido e mais assustado, olhando para todos os lados e buscando pelo assobiador ou uma explicação. Não via e nem encontrava nada. O assobio, inexplicavelmente, lhe seguia do meio do mato sem fazer qualquer outro barulho que pudesse indicar ou revelar o assobiador. A única coisa que o fazendeiro ouvia era o aterrorizante e ensurdecedor assobio. Depois de um bom tempo ouvindo o assobio que não parava, e pelo contrário, parecia cada vez mais forte a cada segundo, o apavorado fazendeiro fez o sinal da cruz e aceitou o arrepiante convite, voltando a assobiar. Seja o que Deus quiser, pensou, e seguir o caminho em mundos diferentes, mas ao som do mesmo ritmo e da mesma música assobiada. O
pobre fazendeiro teve que assobiar por todo o resto do caminho, pois cada vez que parava para descansar o bico, o outro assobio disparava em altura e terror. Simplesmente apavorante. Finalmente, ao aproximar-se da cancela do pátio da casa, o assobio parou. Aliviado, o fazendeiro caminhou rapidamente até a porta da casa, onde sua esposa lhe esperava de braços abertos. E tudo acabou. Minutos depois, tentando esquecer o que havia acontecido, sentou-se ao lado da esposa para saborear aquela delícia de jantar. Em silêncio, sem música e, graças a Deus, sem assobios. Te cuida e muito obrigado.